Fala pessoas, tudo bom? Pois é, Lilo Talk com vocês depois de algum tempo. Hoje eu vou falar de assuntos um pouco antigos, mas uma visão minha, né? Inclusive do filme do Danilo Gentili, talvez seja uma opinião um pouco mais polêmica. E também o caso do morador de rua, que é um caso muito, vamos dizer assim, engraçado, né? Tirando pro marido que sofreu adultério, mas a maioria das pessoas se sentiu aí impressionada pela fala do morador de rua, que é extremamente fácil nas palavras, né? Ele fala muito bem, fala muito corrido e fala de uma forma sem freios, e isso que impacta muito as pessoas, né? Algumas declarações até extremamente obscenas em algumas das entrevistas, e isso demonstra alguns detalhes sobre ele. A gente vai conversar muito aqui, como a gente conversava no Lilo Vlog há muitos anos atrás, há 10 anos atrás, coisa que muita gente nem conhecia, mas eu fazia vídeos assim falando sobre essa questão humana, né? Como os humanos interagem e quais são as buscas, os desejos, né? Tanto de homens e mulheres, e como isso impacta na nossa vida. Lá no Lilo Vlog eu falei da questão política da coisa, que é realmente uma realidade, né? As pessoas no Brasil, por mais que elas tentem, elas nunca conseguem um bom político para aí organizar o Estado. Então o que acontece? Muitas vezes o voto de protesto é o que acontece. Então por isso que você vê um Tiririca da vida aparecendo e ganhando, assim como esse morador com certeza ganharia, porque a população votaria nele sem pensar duas vezes. Muitas vezes pela festa, pela brincadeira, e às vezes também pelo voto de protesto, já que está tudo errado, tudo incorreto. Sempre que você vê alguém engomadinho com gravata, você vê um PSDBista, vê que é um cara que vai te roubar de qualquer forma, né? Então a pessoa vai lá e vota naquilo que é mais inusitado, né? Por isso que a gente já teve na história do Brasil até animais vencendo eleições. Mas enfim, vamos falar um pouco da questão de que as pessoas ficaram impressionadas e se perguntaram o que essa mulher viu no morador de rua, como é que isso pode acontecer. E quando eu vi como o morador de rua falava, eu já percebi que existia algo diferente nessa situação, tá? Que ele, apesar de ter uma pessoa que com certeza tem alguns problemas, tá? Uma pessoa que é morador de rua, 99% dos casos a pessoa tem algum problema que precisa ser solucionado, às vezes não tem nem solução, né? Mas muita gente fala assim, é que deu tudo errado pra pessoa e ela foi em situação de rua, mas não é verdade isso na maioria das vezes, tá? Quando eu vejo alguém que está aí puxando um carro com papelão, pegando latinha na rua, eu olho e sinto que, olha, essa pessoa, alguma coisa deu errado, ela está trabalhando e por que ela não conseguiu algo melhor? Porque o Brasil é difícil realmente, mas muitas das pessoas que estão na rua, às vezes têm sérios problemas, tá? Às vezes estão porque não batalharam o suficiente ou tem algum tipo de problema que a gente vai discorrer aí durante o vídeo, tá? Vamos lá. A mulher, né, era uma personal trainer, não sei se era ela ou o marido, mas ambos estavam em forma e ela ajudava muitas pessoas que estavam na rua, pelo que eu sei. Então as pessoas que estavam nas ruas receberam a ajuda dessa mulher, inclusive esse morador de rua, que aparentemente, né, estava dando já em cima de várias mulheres pelo que falaram. Eu já não sei, mas é muito possível, porque ele fala muito bem e tem áudios da mulher já falando que ele já se aproximava dela com segundas intenções. E acabou acontecendo que aconteceu o adultério. Então vamos falar um pouco da questão do homem e mulher, o que eles almejam, o que eles buscam num relacionamento, e a gente vai conseguir aí entender um pouco a situação. O homem, ele é um ser muito mais simples e direto. Então, na verdade, o homem ele tem uma visão até um pouco mais limitada de mundo em questão de gostos, cores, tato, né, e sentimentos. Porque o que acontece? O homem, se você apresentar uma cor, um azul, um tom de azul, ele vai falar que é azul, não importa o tom que seja, né, o vermelho. E a mulher, ela vê aquela cor e já consegue ver uma gama muito maior, uma sensibilidade muito maior. Então, quando o homem olha para uma mulher, ele vê um espelho. Na verdade, ele vê exatamente o que ele quer, né, que seria a beleza. Poucas vezes ele busca algo a mais do que isso. Já a mulher, quando ela olha para o homem, ela vê um espelho convexo. Que significa o quê? Ele reflete todo o ambiente. Então a mulher, quando olha para o homem, ela verifica várias situações. Não só a beleza, que é o reto, né? Vamos dizer, a imagem reta que chega até ela, mas e sim o entorno. Ou seja, ela tem que ver se o homem vai dar segurança para ela. Se é um homem que ele é bem, vamos dizer, requisitado por outras mulheres, né? Se ele é uma pessoa que é almejada por outras mulheres, tem toda a questão da competição, né? Tem toda a questão, vamos dizer, da desenvoltura, da forma que ele age, se ele é uma pessoa engraçada, e muitas vezes se resume também à segurança, ao conforto, que é uma pessoa que dê conforto a ela, uma pessoa que tenha controle, né? Que consiga dar a ela tudo o que ela deseja. Então, o que acontece no caso do morador de rua? Por que esse cara conseguiu algo além
né, maioria dos homens acabam até, ainda mais o pessoal que ia na minha live perguntava o que acontece que eu não consigo, as mulheres, né, não dão bola pra mim, mas na verdade a situação é muito simples. Tudo depende de segurança, o que você tem que fazer e não ter o overhand. Vocês lembram do meme do overhand, que os homens não tinham coragem de encostar nas mulheres, né, aquele medo, aquela trava? E qual é a principal característica desse morador de rua? Vocês vão perceber nas entrevistas que é a falta total de trava. Então, vamos dizer que quando ele chegava para falar com ela, né, além de ter toda uma fala rebuscada, ele tinha também a falta de uma trava. E ele conseguiu ir mais longe e apertar botões que outros homens não apertavam. Então, enquanto tinha um homem que é todo delicado, ou na verdade delicado não, com medo, né, de se aproximar e falar certas coisas, ele não tinha receio algum. E falava coisas que ela nunca escutou na vida. E ela ficou extremamente confusa com a situação. E aí aconteceu o adultério. Porque esse morador de rua teve aí, vamos dizer, capacidade de ir mais longe. Por isso que eu digo que a mulher é extremamente complexa. Na minha vida eu já trabalhei em diversos lugares. E por isso você vê que a maioria das mulheres, sempre que elas vão gostar de alguém no serviço, ou é o chefe, se não é o chefe por alguma limitação aí da pessoa, é alguém que é um sênior e tem aí, vamos dizer, muitas mulheres em volta, ele realmente demonstra que tem sobressai profissionalmente, né? Ele sabe o que faz e tem uma segurança muito grande. Então quando você percebe a fala desse morador de rua em relatar algumas coisas sem nenhum tipo de medo, então ele mostra uma confiança extrema. E por isso você vai ver muitas vezes, tá, serial killers que recebem diversas cartas de mulheres extremamente apaixonadas por esses homens. O que esses homens têm? É um homem destemido de uma forma muito ruim, mas sem travas. É um cara que vai muito além, né? E acaba por despertar nas mulheres alguma coisa meio estranha, né? Nesse caso mais extremo, logicamente não estamos falando disso agora, mas o morador de rua é uma pessoa que ele não é 100%, com certeza na sua vida profissional, por não ter esse freio, ele acabou em alguns momentos ferindo alguma questão profissional, né? Quando você está num emprego, você tem que ter diversas travas, você tem que ter absolutamente muitas travas a partir do momento que você vai falar com um superior seu, uma alta hierarquia, e você vê que pessoas desse tipo que fogem da curva, não estão no padrão, elas vão ter muitas dificuldades em um aspecto da vida, né? E muita facilidade em outras, né? Tanto que tem alguém com um tipo de psicopatia, a pessoa vai ter facilidade em algumas coisas, né? E na verdade os serial killers, os psicopatas, eles conseguem muito facilmente, vamos dizer assim, encantar as mulheres. E por isso que muitas vezes um Ted Bundy da vida era dito como um galã, porque ele chegava nas mulheres e conseguia levar elas pro carro, pra casa, e aí cometia os seus crimes. Por quê? Porque esse cara tem algo errado com ele, ele vai além, né? Ele tem alguma trava, ele não tem, né? E nesse caso ele comete crimes graves. Não é o caso do morador de rua, mas ele realmente, você vê da forma que ele fala, né? Por ter conhecimento, por ler bastante, né? Ele tem aí certos, vamos dizer assim, algumas coisas boas na sua fala, né? Algumas coisas que ele consegue desenrolar muito bem. Até mesmo algo mais extremos como obscenidades, né? E aí aconteceu esse caso. Eu só espero que isso não vá muito além. E as pessoas tratam esse homem como um herói. Na verdade, o que ele fez não é certo, né? Se você é uma pessoa um pouco mais centrada em valores, você sabe que isso foi adultério, que isso foi errado. Muita gente vai falar, mas ele não sabia. Na verdade, alguns áudios demonstram que ele sabia, sim, né? Na verdade, não é uma coisa assim, aconteceu. Você vê que tem fotos com ela já antes mesmo, em situações diferentes, né? Ela ia exercendo o trabalho de ajudar pessoas de rua, e ele já há muito tempo já devia conversar com ela. E por não ter esse tipo de travas, deixou ela extremamente confusa. Ela acabou encontrando alguém inusitado, diferente, né? E por isso não é à toa que ele está na rua, porque ele é morador de rua. Alguma coisa off ele tem. O próximo assunto em questão é o filme do Danilo Gentili. Não sei se foi retirado já, se não foi, mas teve a decisão de que o filme teria que ser retirado. E muitas das opiniões da direita se dividiram, né? Tivemos Carlos Bolsonaro falando de certa forma, né? Ele fala sempre em enigmas, mas deixou meio claro:
que era referente ao filme, que isso não deveria ser feito e a gente teria que ter cuidado para isso não ser usado contra a gente, tá? E eu vou falar de algumas coisas da questão artística da coisa, né? A esquerda é muito boa com artes e é por isso que ela às vezes choca e por isso que às vezes as pessoas se perdem e não sabe o que deve ou não ser permitido. Eu sou um cara que faz tempo, existem épocas que eu assisto muitas coisas, assistia muitas coisas, ando assistindo menos, porque as produções estão cada vez mais fúteis, cada vez mais pobres, e por isso eu já assisti muitas coisas, vamos dizer assim, um cinema mais alternativo, né, que seria a questão de filmes indie, seriam filmes que são filmes B, que são filmes que são mais assim, fora da curva, que não são mainstream, inclusive filmes de terror, filmes bem chocantes. Já assisti muitas coisas porque eu gosto do extremo, eu gosto de ver até onde o ser humano vai. Mas é claro, tudo tem limites, né? E eu acho que o que acontece é o seguinte, na arte, né? Ou se você está num ambiente fechado, ou você vende aquele seu Blu-ray para um público específico, maior de 18, eu acredito que você tem que ter uma boa liberdade, sim, tá? Só você precisa ter cuidado como é exercida essa liberdade, como você grava esse filme. Então vamos lá. O filme do Danilo Gentili eu não assisti, já me contaram o filme todo, né? E eu vi aquela cena, não tive interesse em ver o filme, e reparei que aquela cena, ela passa um pouco dos limites, na minha opinião, né? Um pouco não, bastante dos limites, não no seu conteúdo, mas a questão de como foi gravado. E isso que me pega. É a mesma questão de animais em filmes. Você pode fazer uma cena onde o animal é morto, mas você não mata o animal na vida real. E por isso que no cinema, raramente você vê uma cena desse tipo com filmes dos anos 70. Eu não lembro qual foi o filme, se foi Apocalipse Now, Platum, né? Foi filmes que tiveram aí seres, animais sendo mortos, né, de verdade, e isso é bem chocante. Eu acredito que isso não deveria acontecer, né? Use efeitos especiais. E a mesma coisa acontece na questão de seres humanos. Você vai fazer uma cena que é traumática para uma criança, tente fazer essa cena separada, a criança em uma cena e o agressor em outra, e aí você faz cortes e faz jogo de câmera, senão você não fica muito distante do filme que era da Xuxa, que fez toda aquela polêmica, que até hoje ela tenta se explicar e fala desse filme, né? Então é isso que me preocupa, é uma criança ou um jovem, um pré-adolescente, está numa situação onde ele está fazendo uma cena onde existe um predador na cena, existe um agressor na cena, e ele tem esse contato muito direto, né? E isso choca, isso ficará marcado. Ah, não, mas o pai deixou, a criança falou que estava tudo ok, o jovem falou que estava tudo ok. Não está tudo ok. Então é muito interessante. Eu já assisti filmes extremamente pesados, que eu sei que na sua gravação, até colocaram um trecho no Twitter, no filme, acho que é Todo Mundo em Pânico 3, que eu também não assisti, não sou muito fã de comédias, mas aí o que acontece? A cena que, se eu compreendi bem a cena, seria uma babá que está cuidando de um garoto, e ela precisa sair e chama outra pessoa para cuidar do garoto, e chama um padre. Uma cena pesada, um conteúdo pesado, onde o padre chega, começa a abrir um vinho, né? Coloca na mesa assim de velas para cuidar do garoto. Só que essa cena ela tem algo muito interessante, que é a criança não estava jamais na cena. Quando ela abre a porta para o padre entrar, a criança já não está mais, a criança foge. Então o diretor inteligentemente não expôs a criança numa situação tão agressiva, num assunto tão pesado como foi o filme brasileiro, tá? Então o que eu acho é o seguinte: o filme errou na forma que foi gravado, né? Deveria ser tirado do ar. Acredito que deveria ser aumentado a classe etária, ou seja, não é para 14 anos e sim para 18 anos, né? Mas o filme ele já começou errado, na minha opinião. Você pode retratar um tema pesado assim? Pode. Assiste quem quer. Coloca como um tema pesado de uma idade maior e a pessoa assiste se quiser. Eu já assisti vários filmes extremamente pesados, absurdamente pesados, tá? Como Martyr, Centopeia Humana 1 e 2. Muita gente fala de Centopeia Humana, é um filme extremamente pesado. Centopeia Humana 2, Director's Cut, é algo assim extremamente pesado. É absurdo aquele filme. Ele tem sim um teor artístico, ele é muito impactante, é muito absurdo. É completamente sem noção, tá? E eu assisti porque eu gosto de ver até onde as pessoas têm uma mente que chega naquele nível, tá? Não é um primor, mas é um filme que ele foi feito apenas para chocar. E isso ele com certeza ele faz muito bem, choca, tá? Só que esse filme você vai ver que não tem nada que, vamos dizer assim, afete crianças diretamente ou animais, né? Tem outros filmes como Bigotten, tem Serbian Film, que é extremo, muito mais que esse, tá? É um filme absurdo. Então, artisticamente falando, você vai encontrar uma gama de filmes
absolutamente desprezíveis, se você quer usar essa palavra. Se você é conservador, com certeza você não aprovará esses filmes, mas eu sempre gostei de ver, né, o que existe no mundo da arte. E eu acho que é o seguinte, esses filmes todos são para cima até de 20 anos. E são filmes que existem. E eu defendo, de certa forma, que exista qualquer tipo de filme, com a condição que nenhuma criança seja exposta a situações degradantes, agressivas, que impactam o psicológico desse jovem ou criança. Né? A questão também dos animais. Os animais, você quer usar um gato sendo morto numa cena? Usa um boneco. Né? Eu acredito que a partir do momento que você faz isso e você não exibe esse filme numa televisão, uma coisa que seja muito fácil acesso a crianças, seja algo realmente reservado, que só que realmente quem busca aquilo consiga, né? Ou alugar, ou vamos dizer assim, dentro de uma plataforma onde exija que você coloque, por exemplo, sua idade ou uma senha de modo exclusivo para adultos, deve ser uma solução. Né? Você, inclusive como pai, você tem toda e absoluta responsabilidade, né, de saber o que o seu filho está assistindo. Tá? Então essa é a minha opinião. E por que essa questão da censura do filme do Danilo Gentili foi tão impactante? Porque você, a partir do momento que você censura algo desse tipo, você acaba por abrir um pouco de precedente para nosso lado. Claro que eu acho que esse filme ele foi filmado já errado, tá? Foi colocado na Netflix com uma idade inferior do que deveria. Então não é tão fácil assim. Eu acredito que realmente precisava sim de críticas mais ferrenhas, de algumas soluções em relação ao filme, tá? É isso que eu acho. Acredito que até errado o filme foi filmado. Acredito que aquela cena foi muito pesada para ser exposta. Né? Um garoto fazer aquela cena. Poderia até, vamos dizer, quem sabe assim, colocar o agressor e a criança em cortes de câmera em situações diferentes que não... Vamos dizer que psicologicamente a criança não representa aquela cena na cabeça dela de uma forma tão realista, né? Isso é uma opinião minha, tá? Claro que tem toda a questão estúdio, pessoas em volta, tá? Aquela questão profissional. Só que a gente nunca sabe quando foi que aquela criança amadureceu. Falaram que o garoto tem 13 anos. Será que ele já estava amadurecido o suficiente para fazer aquela cena? Pode ser que sim, mas é bom ter todo o cuidado, tá? Galera, muito obrigado pela presença de vocês. A gente fez uma conversa, falou sobre a questão humana, falamos sobre arte hoje, né? Sobre a questão de relacionamentos até, né? Sobre a questão de como as mulheres são extremamente mais complexas do que o homem. Tanto que em relações íntimas a mulher ela pouco abre os olhos porque ela consegue ter uma sensibilidade extremamente maior em toda a questão tátil na sua vida. As mulheres, vamos dizer assim, de uma forma mais simplista, elas enxergam mais cores, elas veem um mundo mais colorido. E o homem um pouco mais simplório, né? Obrigado pela visita de vocês, a gente se fala em breve, tá? O Little Talk não morreu, o canal está aqui. Claro que tem menos visitas, mas é um canal secundário para caso aconteça algum tipo de emergência. Muito obrigado pela visita de vocês, a gente se fala e até mais.